De assunto, os produtores de citros precisam ficar em alerta para o controle da leprose dos citros. Vamos entender um pouco mais sobre essa doença e como combatê-la. E para essa conversa eu recebo o professor acarologista da Unesp e da FCAV, Daniel Andrade, está aqui com a gente. Olá, Daniel. Seja muito bem-vindo, é satisfação falar com você. Já começo, seguido aí do seu boa tarde, o que é essa doença? Explica para a gente. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sim, a leprose dos citros é uma das principais doenças da citricultura. É uma doença que afeta principalmente as laranjas doces. Essa doença ela é causada por um vírus que tem como o vetor desse vírus um ácaro, não é? Que é conhecido popularmente como o ácaro da leprose. A doença ela causa sintomas em praticamente toda a parte aérea da planta, ataca frutos, ataca os ramos, ataca as folhas, e essa doença causa principalmente queda de frutos, não é? E também reduz de maneira bastante significativa a vida útil da planta, né? A longevidade das plantas é reduzida de maneira bastante significativa, né? Então, é uma doença que preocupa bastante os citricultores de maneira geral, principalmente nas principais regiões produtoras do país. Daniel, e quais são os prejuízos que ela pode trazer para o citricultor? Ela pode ser passado aí para um pomar inteiro, pode ser contaminado? O que o produtor precisa fazer para tentar evitar esses prejuízos? Sim, a leprose, a doença leprose que tem assim também chamado a atenção nos últimos anos, que desde 2016, né, um levantamento do Fundecitrus, né, o Fundo de Defesa da Citricultura do Estado de São Paulo, levantamentos que eles têm feito, né, eles verificaram que a doença tem aumentado no Brasil, né, principalmente no Estado de São Paulo, de maneira assim, bastante acentuada, não é? E a leprose, na última safra, foi responsável por uma queda de frutos, uma parcela grande de queda de frutos, né? Foi, na verdade, a quarta causa mais importante com relação à queda de frutos, né, que não chegam até a colheita, né? Eles caem antes da hora devido aos sintomas que são provocados pelo vírus, e esse fruto ele é perdido, né? Ele não vai ser comercializado e o produtor tem um prejuízo em termos de produtividade. E também, né, afeta o tempo que o produtor, que o citricultor pode explorar, né? Pode ter retorno da sua cultura, da sua lavoura, diminui a vida das plantas, né? Então, é uma doença bastante destrutiva, né? E ela também afeta os ramos, né? A planta fica com aspecto como se estivesse seca, né? Ela vai secando aos poucos, literalmente, né? E isso é um prejuízo muito grande para o citricultor, que o efeito é direto na produtividade, basicamente. Agora tem que ficar atento com relação à disseminação, né, da doença, ela é realizada pelo ácaro, né, o ácaro vetor. Esse ácaro é conhecido como ácaro da leprose e ele faz esse trabalho, né, de disseminar o vírus pelos pomares. Então, basicamente, o controle da leprose é focado no controle do ácaro vetor, né? Basicamente isso, né? Com alguns detalhes que a gente pode comentar também. Por favor, então traga para a gente aí quais são esses detalhes, o que o produtor, como ele pode identificar, né, que a sua lavoura tem aí, o seu pomar tem a presença desse ácaro, e o que ele deve fazer para evitar também que se prolifere aí para outras áreas também dos pomares. Sim, é muito importante para detectar o ácaro nos pomares. Na verdade, o citricultor ele tem que fazer um monitoramento rotineiro, né? Esse monitoramento ele geralmente é feito a cada 15 dias, né? Deve ser feito a cada 15 dias, na verdade,
onde são inspecionadas algumas plantas, né, uma amostragem de 1 a 2% das plantas de cada talhão, né, de cada área. O citricultor ele faz essa inspeção para localizar o ácaro ali na sua lavoura, na sua área, detectando o ácaro em um nível populacional de até 3%, deve ser feito um controle, né, para poder manter essa população abaixo dos 3% ali na área, para que essa população não seja capaz de disseminar o vírus da leprose naquela área e mesmo para outras áreas. E isso é muito importante, né, o monitoramento do vetor para poder manter as populações. Com isso, porque o ácaro ele vai facilmente pelo vento, ele se dissemina pelo material de colheita, ele se dissemina pelo próprio transporte de pessoas, de veículo. Então, o segredo do controle da leprose é manter a população do vetor em níveis populacionais baixos, né? A gente preconiza que seja abaixo dos 3%, que é realmente para poder evitar essa disseminação. No momento, nós não temos outra forma de manter, de controlar a doença, né, o crescimento da doença, a não ser pelo controle do vetor. Todas as pesquisas realizadas até o momento, a gente tem consciência que apenas existe esse ácaro vetor, né, não é conhecido outro vetor do vírus, né, somente o ácaro da leprose. Então, a gente trabalha com o objetivo de manter esse ácaro em níveis populacionais mais baixo possível, né, ali na área, para evitar a disseminação para as outras áreas. Tá certo, Daniel. O recado está dado. O produtor, né, o citricultor, tem que ficar de olho e quiser mais algum tipo de informação, tem onde ele buscar essas informações aí com vocês da Unesp? Tem algum site, alguma coisa que você queira passar para a gente? Não, tem sim. As informações você pode encontrar no próprio site do Fundecitrus, né, que é o Fundo de Defesa da Citricultura. Você pode encontrar também as informações aqui na Unesp, né, particularmente aqui no campus de Jaboticabal, onde a gente tem um centro, né, de pesquisa que desenvolve trabalhos para controle do ácaro e, consequentemente, do vírus, né, da doença. E somente no site do Fundecitrus, essas informações elas são atualizadas, né, com frequência. Inclusive, é bom lembrar que a gente está no momento agora de controle, que o controle da doença tem que ser mais, assim, a gente tem que estar mais atento, porque é um período muito favorável para a ocorrência do ácaro. Começa, geralmente, os períodos mais secos do ano, né, que corresponde a esse período de inverno nosso, começa ali por abril, mais ou menos, né, março, abril, maio, até outubro, é o período assim, que é mais favorável para o desenvolvimento do ácaro, né? Então, esse período ele é muito crítico e o controle do ácaro tem que ser realizado de maneira muito eficiente, para que a doença, quando chegue lá no verão, a gente não tenha a ocorrência, né, da doença ou ela apareça em menores proporções. Então, inclusive, o próprio Fundecitrus tem emitido alguns alertas, emitido assim, uma orientação para os citricultores, que realmente é um período crítico. A gente sabe que agora o ácaro encontra condições muito favoráveis. Umidade relativa baixa favorece, né, o desenvolvimento do ácaro. As plantas também mais estressadas também favorecem o ácaro, né, em termos de estresse hídrico. Então, é um período assim que a gente chama de crítico, né, uma janela bastante ampla aí, de alguns meses, né, que a gente tem que ficar realmente atento para combater o ácaro e evitar que essa doença se dissemine como ela está se disseminando nos últimos anos, de uma maneira crescente, ano após ano. Isso causa uma preocupação muito grande para o setor citrícola. Tá certo, Daniel, com toda certeza. Nós aqui do AgroMais vamos continuar acompanhando de perto. Vocês também aí, quando tiver alguma informação nova, você traz aqui para a gente. Vai ser uma satisfação te receber mais uma vez. Um abraço para você, uma ótima tarde, até um próximo encontro. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, e agora são